completamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Você já fez esse irmão? Depois você
neste nosso terceiro simpósio presencialmente. Somos um pouquinho menos do que as outras vezes, mas nos encontramos aqui mais recolhidos também. Poderia ser até que Nossa Senhora quis isso dentro do cenáculo. Não tinha muita gente, mas tinha poucos. Tinha os 12 apóstolos, outras mulheres, alguns outros discípulos que esperavam o Espírito Santo, foram mais recolhidos. Saúdo também a todos que vão receber este vídeo, que nos vão acompanhar durante este fim de semana através das mídias de online. Agradeço a todos que me corresponderam a este chamado, a este convite, deste simpósio, e quero logo dizer que o simpósio ele tem uma conotação muito particular deste primeiro simpósio, porque ele dá uma panorâmica geral sobre este tema que nos acompanha desde o primeiro, livrai-nos do mal, ou seja, sobre todo o agir, não somente do inimigo, mas também do ser humano, que ele está também em atenção, como ele reage, como ele age, como ele percebe, quais também são as problemáticas, às vezes, que se encontra, que depois precisa da ciência, da psicologia, da psiquiatria. Então, não tudo vem do demônio. Outras vezes também falamos dos 3 inimigos espirituais, que é o mundo, é a carne, e também o demônio. Então, um aspecto que nós vimos também hoje, conversando um pouquinho, é exatamente esta panorâmica ampla, que o simpósio abraça e não se fixa somente sobre uma ação, sobre uma manifestação do mal. Então, hoje à noite nós teremos como primeiro tema também, continuamos a refletir sobre a ação extraordinária, uma das ações extraordinárias do demônio é a possessão. Que nós às vezes escutamos mais esta ação extraordinária, vamos compreender do que se trata, como ela se manifesta, e que vai o nosso amigo Christian, diácono, que vai nos ajudar a aplicar este tema. Alana, quem é o Christian? Alguns já sabem, outros não sabem ainda. Alguns já conhecem, já como Cristo, mas vamos apresentar para esse cristão pela primeira vez aqui participando. Ele faz parte do clero da Diocese do Crato, de Ceará. É licenciado em Teologia e pós-graduado em Teologia Católica pela Universidade Salesiana de Juazeiro do Norte. Além de teólogo, é formado em psicologia pelo Instituto Padre Quevedo e demonologia. Tem master em hipnose clínica pela Universidade Brasileira de Hipnose. O diácono Cristo também é fundador e formador da comunidade católica Proélio e do projeto Núcleo de Aconselhamento, Evangelização e Oração, na Célula. Atua em demonologia em comunhão com o exorcista da Diocese do Crato, da Diocese de Crato. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez e vamos lá participar. Assistam o canal. Eu vou te dar a palavra, e ele não gosta muito de falar, mas fica à vontade, amanhã a gente dorme um pouquinho mais, fica à vontade, um tema muito interessante e estamos já com essa expectativa. Então, a palavra é toda tua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre não gosta de vocês. É a primeira declaração que eu faço. Eu não achei. A gente vai trabalhar um tema para poder dormir bem tranquilo sobre possessão demoníaca, né? Então, um tema bem light, por favor, quem ficar incomodado com alguma coisa à noite, sentir um toque nos pés ou nos corredores, as luzes do corredor piscando, gente, já é normal, tá? Vocês não se preocupem com isso.
os arranhados nas portas também. Fiquem tranquilos. Basta uma Ave Maria e as coisas pioram. Brincadeiras à parte, eu queria aproveitar desse modo especial que estamos colocados aqui, não para fazer um monólogo, né? Mas que a gente possa ter falas também daí para cá. E eu quero provocar vocês, tá? Vou fugir um pouco aqui dos meus slides, mas eu quero provocar, num primeiro momento, assim, a grosso modo, o que é para vocês uma possessão? Com a palavra de vocês. O que seria a possessão? É aquilo que a gente vê nos filmes, é aquilo que a gente vê nos grupos de oração. O que é? Diabo, se eu soubesse eu não tinha vindo por cipós, eu digo, tudo bem. Mas a gente tem uma noção da realidade, né? Mas eu quero entender, ao olhar crítico de vocês, o que é uma possessão? Um de cada vez, por favor. Eu penso que é quando você faz algo que você normalmente não faria, algo que jamais racionalmente, nem na sua pior desespero emocional faria. Uma coisa bem diferente do seu ser. Consciente ou inconsciente? Inconsciente. Inconsciente. Penso que seja isso. Ótimo. O que mais? E aí? É uma prova de amor do anjo de Deus? Vamos, gente. Cadê o povo aí que leu o livro de demonologia? É para você, Raul. Diga aí, Raul, o que seria a possessão? O que você lê nos livros? Você quer que a gente lê? Eu acho que, na verdade, nem é ainda. Mas a pessoa que está inconsciente, né, do seu ser, né? E está sendo dominado pelo aquele inimigo que nos tenta a todo momento, né? Certo. Muito bem. Possessão é um ato extraordinário da ação do demônio sobre uma pessoa, objeto, lugar ou animal. O possesso é o cume da ação do demônio sobre uma pessoa. É um cume de destruição. O demônio, ele vê em cada um de nós a imagem e semelhança de Deus. E ele quer deturpar, destruir, acabar qualquer coisa que se assemelhe a Deus em seus filhos. Para isso, ele vai de uma forma sutil, trabalhando a vítima até ele chegar no pico, no máximo daquela ação, que é quando ele vai ter plena, total controle daquela pessoa. A parte consciente, ela some, ela fica guardada, ela fica reservada, e aí onde vão vir os atos obscenos contra a vida, tá? E por último, quando o demônio está em sua plenitude, vão vir a parte da fenomenologia demoníaca. Qualquer pessoa no mundo está apta a passar por uma possessão. Até o Papa. Qualquer um de nós. E o que é que vai fazer com que o demônio não venha agir sobre a nossa vida tão forte? Eu vou fazer agora uma ressalva e vou pular para o primeiro simpósio, para que a gente faça, né, uma leitura, beber na fonte do primeiro e trazer para a luz do que a gente vai trabalhar aqui hoje. Como que o demônio vai atuar? O demônio, ele não tem permissão de Deus para a sua fenomenologia extraordinária. Ele tem permissão de Deus com dado limite na sua ação ordinária, que é nos
tentar. Quando parte para fora dessa ação da tentação, é algo que o demônio ele não detém o poder. Ele não pode. E para vocês entenderem, quem que solta esse cachorro da coleira somos nós, através de uma coisa que chamamos de, quem estava no primeiro simpósio, livre arbítrio. Sim. O demônio ele só vai ter uma ação sobre mim quando eu chamo ou quando ele é enviado. Muitos médicos pensam que possuem poder pleno sobre os demônios. Na realidade, eles precisam do livre-arbítrio para poder ter a sua ação eficaz no homem. Assim como os nossos anjos da guarda, que está aqui de cada um de nós, os demônios vivem entre nós. Tá? Considerem isso como uma verdade. Eles estão presentes entre nós. E por estarem presentes, eles conhecem tudo da gente. O demônio é o pai da mentira. É o pai da mentira. Nada do que o demônio diz em um exorcismo pode ser considerado como verdade. Se faz as exortações, se ordena que ele diga, em nome de Jesus, pela intercessão de Maria, e mesmo assim ele ainda pode enganar. Hoje nós vamos ver como isso acontece. Tá? Vamos dar pinceladas nessa caminhada. Demonologia é um estudo sistemático dos demônios. Diácono, onde é que eu me formo em demonologia? Não tem. Não tem. Você não se forma em demonologia em seminário, tá? Você não se forma em demonologia na Associação Internacional de Exorcistas. Você vai ter pistas daquilo que o seja. Então, terça parte dos anjos que caíram no céu junto à luz são demônios. 2/3 estão no céu. Então tem mais anjos no céu do que demônio Na terra. Show de bola. Excelente. Estudo pormenorizado e sistemático a respeito dos demônios em situação do mundo. Qual o propósito do demônio no mundo? Só tem um. Destruição. Afastar a humanidade de Deus. Se eu condeno um homem, eu destruo o homem. E agora a gente vai intercalar com algumas fotos reais de exorcismos. Tá? O demônio ele desfigura a pessoa possuída. Ele vai desfigurar completamente. Daqui a pouco vocês vão ver o olhar de ódio de um demônio contra o seu algoz, o exorcista. Eles têm um amor imenso por esse ser, né, que inflige a ele o amor de Deus. Vocês vão entender por quê. Então, demonologia, a grosso modo, os demônios como são, como agem, que tipo são, ação ordinária, extraordinária, milagres de demônio, ações preternaturais, propósitos na humanidade, estratégias de Satanás, e até onde podem chegar o poder, locais, objetos e animais infectados. A demonologia vai estudar relatos de exorcismo e o que é contaminação e infestação interna e externa, obsessão, opressão, possessão, quais são os principais sintomas, malefícios, feitiços, satanismo, e aí a gente vai ter um conhecimento de uma escala de graus de possessão, tá? E a forma de acontecer a possessão e possessão angelical que nós vamos ver hoje também.
Quem sofre, volta aí, quem sofre nessa foto? A pessoa ou o demônio? É um exorcismo. A pessoa ela está na caixinha. Ela foi desligada. Tá? E esse grito de dor é do ser maligno que sofre. Então, o que seria possessão? É um fenômeno pelo qual o espírito do mal reside em um corpo em determinados momentos, pode falar, mover-se por meio desse mesmo corpo, sem que a pessoa possa evitá-lo. É um controle total. A pessoa consegue viver 24 horas em estado de possessão? Não. Vai existir momentos de vinda e de volta. E esses momentos comumente são provocados pelo exorcista. A vinda. O exorcista, de frente ao possesso, ele vai dizer ao possesso que traga para ali, para aquele momento, o demônio. E é uma ordem dada diretamente a ele. E ele vem. E ele vem e vai possuir aquela pessoa, vai tomar o controle, e dali em diante vai haver um lindo colóquio entre o exorcista e o demônio. E aí a gente vai ter características da mão chifrada, nos momentos de oração. Em dados momentos, a pessoa pode começar a serpentear no local e ela vai começar a caminhar como se ali fosse uma cobra mesmo no ambiente. Então, os anjos que caíram do céu aqui na terra formaram um ministério. Eles são organizados e desobedientes. Eles obedecem por hierarquia, obedecem por medo, obedecem por poder. Quem tem maior força no inferno, manda nos pequenos. É tanto que nos exorcismos, os primeiros a saírem são os pequenininhos, e os grandão vão empurrando. Vai tu! Vai tu que eu vou ficar mais um pouco e vou me agarrar aqui. Comumente existem várias libertações em alguns exorcismos, vários demônios, castas de demônios. Então o ministério da iniquidade, como eu disse, é um conjunto de todos os demônios com um único propósito: afastar a humanidade de Deus. E aqui eu trago uma cena de uma ação ordinária do demônio tentando as pessoas, e ali a presença de Jesus com seus discípulos. Vocês já pararam para analisar? Estava conversando com o padre hoje, fazendo uma anamnese, uma exegese, eu dizer assim, do que aconteceu com os porcos, que Jesus mandou os demônios para uma manada de porcos. Jesus podia ter mandado esses demônios para o quinto do inferno, mas eles são ardilosos. Eles foram na frente de Jesus. Antes de Jesus dizer, saia, volta para o inferno, não sai mais de lá. Eles propuseram o quê? Não colocam os porcos. E depois logo fizeram o quê? Mataram. Precipitaram. O demônio correu com os porcos? Não. Foram cuidar da vida. Estavam soltos. São espertos. E eu trago isso porque assistindo o filme, que não tem nada do amor, nada, tudo mentira aquilo ali. Mas o início do filme é bem interessante para quem assistiu, Assisti. Quem assistiu? Qual é o filme? Pronto. O Papa, o exorcista do Vaticano. O exorcista Ou do Papa. Ele não era exorcista do Papa, ele era exorcista do Vaticano. A primeira mentira do filme. É claro que o chefe direto dele era o Papa.
No início do filme, a Morra atendeu um jovem, né? Que quando ele chega para ter uma conversa com o demônio, ele percebe que ali não é um demônio. E aí ele faz uma jogada e provoca o demônio para entrar no corpo. Eu duvido que você entre nesse corpo. Eu duvido que você vai tentando provocar o demônio, o corpo deu um grunhido e um rapaz com a arma pegou, pá! Matou o corpo. Estava livre. Foi o exorcismo mais lindo que eu já vi na vida. Dispara com a espingarda e faça um pocilga agora aí que vão tirar demônio na bala. Matando os porcos. Que não tem nada a ver. Pode fazer um churrasco depois. Vamos lá. Outra possessa. Os demônios fazem o que querem. O que foi que eu disse no início? São limitados, mesmo na situação ordinária. Eles só nos tentam de acordo com aquilo que a gente pode. Então, em seus aspectos ordinários, sim, mas com moderação a intensidade da tentação. Em seus aspectos extraordinários, não. Necessita de nosso livre-arbítrio ou permissão exclusiva de Deus. E aí eu trago a lei dos Espíritos e dos Santos. Por que Deus vai autorizar um demônio a judiar um filho dele? Para quê? Para uma César, Padre Pio. Imagine essa pobre alma que já tinha a intimidade com Deus, falava com Deus, Deus se retira e deixa com que o demônio venha plenamente, com toda a sua força. Que bate, que tente, que provoque, que apareçam mulheres nuas e várias outras coisas que esses homens viveram. São João Maria Vianney, Padre Pio, Dom Bosco, foram pessoas que Deus permitiu a ação do demônio. Quem é que tem na Bíblia que passou por isso? Que perdeu tudo? Que foi que Deus disse ao demônio? Pronto. Menos tirar a vida, tudo pode. E o demônio, ó, fez com gosto de gás. E o que ele recebe no final? Tudo. Deus foi fiel. Quantas pessoas aí para segurar essa menina? O que é o demônio? Qual dos três é o demônio, minha gente? Qual desses três aí é o demônio? O primeiro? Segundo? Ou o terceiro? Terceiro. Primeiro. Nenhum. Havia uma pessoa possessa, mas não é um demônio. Tá? Havia uma prefiguração de um demônio. Quem já viu a imagem de São Miguel? Todo mundo, né? Mas ali não é São Miguel, tá bom? Não é. Os anjos são puro espírito. E aqui eu botei é só o homem, tá bom? Só para provocar vocês. Demônio não tem forma, não tem roupa. Ele pode ter chifre se ele quiser. E lembre-se que o demônio nunca vai aparecer de uma forma horrenda para poder executar a sua ação. Nunca. Ele vai aparecer bonito, como Nossa Senhora, como São Miguel, como a gente vê nas imagens. Então, quando a gente acompanha casos de exorcismos, de possessos, que eles dizem: olha, Nossa Senhora me visitou ontem e me disse que eu vou ser liberta. E tá como Nossa Senhora? É a mesma coisa que ver uma imagem. Olha aquele véu azul que ela tem lindo, tererê, tererê, tererê. Ela só pediu para me aquecer desse menino e para deixar na frente da igreja. E eu já vou lembrar o dedo. Era o demônio.
Mas vamos lá. Será que está doendo? Olha a dor desse bicho, desse animal, nesse momento. A gente escuta sim muitos gritos, muitos, principalmente quando eles estão indo embora. Eles estão já desesperados, não tem mais como segurar e já sabem que estão vencidos. O que faz o demônio sair do corpo em um exorcismo? A boa oração para o demônio é a oração, o rezar, o orar. É o que dói nele. E quanto mais se reza, mais se dói. O exorcista é uma pessoa apta e capacitada de entender a fisiologia do demônio. Certas orações vão produzir efeitos profundos. E ele percebe que repetir aquela oração vai fazer com que ele sofra. E aí, ele sai do ritual e vai entrar nessa oração ali até nem dizer pare. E ele vai dizer pare. Ele vai querer dar um susto. Pare! Eu lhe mando, eu lhe ordeno que você pare. Porque está a dor indo. E quando a dor se equivale ao inferno, ou essa dor da oração ultrapassa a dor do inferno, ele sai e volta para o inferno. Agora tem demônio que aguenta a dor. Muita dor. E tem demônios que não saem porque estão muito enraizados. Vão sofrer a dor, mas estão ali presos ainda a algo que aquela pessoa não cortou o vínculo. Principalmente os demônios familiares, que tem um arrasto na vida da pessoa. São os piores. Leva muito tempo para se trabalhar com eles. O próprio demônio que decide sair, ele diz: onde eu vou embora? Eu vou atrás de outro porque aqui a confusão está grande. O poder sacerdotal dado por quem? O padre exorcista, ele é revestido da autoridade universal católica da igreja. Quando ele diz: demônio, eu te ordeno, ele fala em nome da igreja na sua totalidade. Quando a gente reza a liturgia das horas, não somos todos nós que rezamos da igreja? Pois o padre, na sua fala, ele tem esse poder que é dado a ele. E eu te ordeno que você saia. Eu te ordeno que você se cale. Tem padres exorcistas que quando o processo chega, ele já começa a dar o show. Ele diz: pode parar. Aqui não. Pode parar com seu showzinho e ficar bem quietinho aí. Ele se fica cala a boca e vai receber a oração ali, caladinho. Para vocês entenderem o poder dado pela igreja ao bispo, que é o ordinário, tem a plenitude dos sacramentos, tá? E ele vai distribuir esses poderes com os seus. No caso do exorcismo, com o padre. Um anjo enviado por Deus, também, quantas e quantas vezes no momento de oração, primeiro a gente clama com São Miguel, e quando ele chega, começa o alvoroço. A festa é grande, aí é que a gente gosta. Né? Porque Miguel, quando chega, o demônio se transforma. Esse maldito já chegou, não chame ele. Manda quem foi que lhe chamou. E começa um diálogo do demônio com o ser angelical. E depois, por último, quem chega? Que pisa no pescoço. E aí acabou. A presença de Maria nos exorcismos é caracterizada com um odor leve, numa fragrância muito boa de rosas, de flor. Quando se clama no exorcismo a presença de Maria,
Quando ela chega, os presentes ali vão sentir. Ali pronto, naquele momento há um chororô, que já se ajoelha, e aí você nem reza mais, porque ali já quem é? É a mãe de Deus que chegou, vai fazer mal o quê? Clamou, ela veio, está resolvido. E comumente Maria vem para finalizar, no fim da história, para a libertação total. Então vem as mãos chifradas. Sim. E agora eu quero provocar você. Então, o que é mais importante? A confissão ou o exorcismo? Não existe libertação sem confissão. Quem é o libertador? Jesus. Muito bem. Para mim receber uma graça de Deus, eu preciso estar como? Em estado de graça. Muito bem. Ah, mas quer dizer que somente em estado de graça Deus pode agir? Não, ninguém põe freio em Deus. Deus age quando Ele quer. Mas se você for parar para analisar, o estado de graça já é meio caminho andado para a gente conseguir a libertação. Então, nós seres humanos somos como meninos. Nos maravilhamos com quem mais espetacular nos olhos. A confissão, prestem atenção, é menos espetacular. A sua obra é mais discreta, mais silenciosa. No entanto, a confissão é um dom divino, bem maior do que o exorcismo. O exorcismo só retira o demônio do corpo e a confissão retira o mal do nosso espírito. Olha a profundidade disso. Tirar o demônio do corpo e tirar o mal do espírito. Então a confissão destrói nossas ataduras com a iniquidade. E não é só isso, nos concede a graça santificante. E a confissão não só perdoa, mas corrige nossa alma e a enche de luz. Se eu estou em estado de graça e sou luz, o demônio quando vem e vê a luz, ele vai embora. Por isso que muitos são pegos de surpresa. O demônio quando enviado, ele vem. Mas tem que entender como nós estamos diante de Deus. Outra mão chifrada. Então agora a gente vai ter um caso de uma jovem. Essa jovem, eu atendi ela, um dos meus primeiros casos. Uma mulher jovem, casada, que ao encontrá-la parecia muito drogada, muitas manchas roxas no corpo e mutilações no braço. E descubro mais à frente que ela fez um pacto de sangue com vários demônios. E vários fenômenos podem ser descritos, constatando 7 demônios nela. Comumente as pessoas têm vergonha de dizer com quem andaram se metendo. Quando procuram ajuda, elas vão somente dizer que estão passando por um influxo demoníaco. Mas nunca vão dizer que foi uma benzedeira, uma cartomante, que foi uma feiticeira. E essa daqui descobriu que o marido estava traindo ela, foi atrás de uma feiticeira para fazer um feitiço de morte contra a outra. A feiticeira pediu o sangue dela e ela deu. Essa comeu o pão que o diabo amassou. Quando eu encontrei essa jovem, ela estava totalmente deteriorada. Porque os médicos, quando é procurado, botam logo a carga máxima de medicação. Então ela parecia um zumbi. Quando eu fui lá atender ela, um dia antes ela tinha ido para o centro espírita. Porque é assim, a igreja é o único recurso, tá?
Digo, gente, já tentei tudo, agora eu vou na igreja católica, porque já fui todo canto. A única que tem poder, a única que tem poder para retirar o demônio verdadeiro é a igreja católica. Eu nunca vi um pastor que pegou o caso verdadeiro do demônio e ele ficou perto. Não fica. Não fica. Não liberta. Um pastor não, uma tiazinha na igreja até pode, que tem muita fé, tá? Mas os casos verídicos, quantos filmes vocês já viram de casos demoníacos que foram tratados por protestantes? Quantos? Nenhum. O Exorcista de 1976 foram padres jesuítas. Emily Smith, padres também. E aí a gente vai ter uma vasta literatura, todos eles resolvidos por quem? Pela Igreja Católica. Desconheço. E se tiver algum, eu queria conhecer. Certo? Vamos lá. Então, o primeiro momento que eu atendi ela entrou num transe e ali eu exortei o demônio para saber como ele entrou, quando ia embora, tá? E o demônio simplesmente me disse, ela me chamou e falou o nome da feiticeira, que é essa Vanessa. Ela procurou Vanessa, ela me procurou e fez um pacto comigo. Ele disse logo, ela é minha e não vou embora. Ela disse, quando é minha e não vou embora, a gente resolve depois. Quando ela sai do transe, eu pergunto a ela, quem é Vanessa? Ela se assustou e disse, se eu disse isso, eu digo, não você, o demônio. E aí ela me contou toda a história. Que estava com raiva do marido, o marido traiu, que ela procurou uma feiticeira e que deu sangue. E daí para frente foi um fuzuê, né? Ela tinha ido numa benzedeira no seminário, quando ela botou a porta no pé dessa feiticeira lá no seminário, a mulher mandou ela embora. Vá-se embora de minha casa, que o que você tem eu não quero aqui. Só explica que o seminário entra até um bairro. Sim, Obrigado pela observação. É que fica tão natural para a gente. Então, no seminário tem uma feiticeira muito famosa lá. Vários seminários. E ela bateu em todo canto e foi bater nessa feiticeira. Mas os demônios que tinham nela eram tão fortes que quando ela botou o pé lá, ela mandou embora. Pois aqui você vai encontrar, porque aqui não tem feiticeira não. Na Igreja Católica é o canto certo. Nossa Senhora apareceu para ela, e São Miguel, em dado momento do acompanhamento. Ela descreve São Miguel todinho como se você estivesse dentro do estado. E Nossa Senhora também. E Nossa Senhora pediu duas coisas a ela. Primeiro, que ela rezasse o terço todo dia. Mas era Nossa Senhora, tá? E assim, Primeiro, que ela nunca rezou o terço, porque o demônio sabia que ela não ia rezar. E a segunda, que ela cortasse o dedo menino e deixasse em frente da capela de Nossa Senhora, que era próxima à casa dela. Eu digo, o texto você vai rezar, mas o dedo você não tira. O exorcista da diocese acompanhava esse caso. E a parte da confissão era com ele. E ele deu o mesmo discernimento. Não é Nossa Senhora, foi o demônio que lhe apareceu. Lá era assim. Sentava para conversar com ela e as cadeiras, essas branquinhas aqui, viu? Tem uma de madeira no quarto de vocês, é mais pesada. Faz barulho. Mas essas aqui não faz barulho não. Mas a de madeira quando arrasta. Não precisa ter mão solta. Não, é só virar do outro lado. Pronto. Olha, tem o seu remédio conhecido para quem está passando por provação 3 horas da manhã. Quem estiver acordando 3 horas da manhã que o demônio está perturbando, é só rezar o texto que ele vai seguir como alarme. Aí ele para. Mas reza. E dentro de uma bateria nocturna,
o marido dela já estava com medo. Pombagira apareceu. Menino, foi assim, um mundo de demônio, né? Apareceu Judas, ela é bem eclética, né? Judas, aí tinha um nome estrambólico lá, que aparecia, né? A Maria Padilha, e o marido já estava com medo, porque essa menina, no início, ela se mutilava com gilete. A gente deu uma geral na casa, tiramos todas as giletes, no outro dia ela estava com gilete de novo. Enquanto não foi feita a oração e aquele demônio da vez não foi embora, as giletes não pararam de aparecer na casa. Ela depois, em outro momento, com outro demônio que veio, lembra que eu disse que o primeiro que vai é os café com leite, né? Que eu vendei na rua, né? Não, os café com leite? Os café com leite foram embora. Aí vão vir os maiores. Da momento ela trouxe um dom de previsão de desastre, conhecimento do oculto. Ela me disse até, desculpe, um concurso que eu tinha passado. Ninguém sabia. Ninguém. E ela começou a prever, fazer necromancia com a família. E o povo já estava assim na porta dela, ó. Show! Todo caso verídico, minha gente, de possessão, o primeiro grupo que aparece na porta são os espíritos. Eles vão lá para dizer que é para trabalhar na mediunidade. Eles são arteiros nisso, é impressionante como eles aparecem. E ela teve também uma ação com o demônio incumbo. Certo dia ela veio conversar comigo, toda sem jeito, dizendo que vinha acontecendo coisas com ela à noite, né? Que ela não sabia como falar. Eu, pelo estudo, já entendia que era um demônio sucumbo que estava tendo relacionamento sexual com ela, relacionamento esse com penetração, e ela chegando ao orgasmo, sem ela ter ninguém ali. Tá? Então vão ter caixas de demônios sucumbos e incumbos. Os sucumbos têm a prática com as mulheres e o incumbo com os homens. E por último, eu presenciei uma possessão angelical com ela. E quem falou por ela não foi um demônio, e sim um anjo que me falou diretamente. Tá? Mas são raríssimas essas formas de aparições. É tanto que nem tem catalogado pelos exorcistas nos seus livros e literaturas. Muito bem. Eu estou colocando essa bonequinha. Alguém tem um local para receber? Quem quer a bonequinha? Ela estava na casa da mãe dela e eu tinha dito a ela que não mais conversasse com os demônios que aparecessem. E ela disse que tinha 2 demônios de forma de criança brincando na casa dela. E quando ela disse que não ia mais brincar com esses demônios, ela estava com essa boneca do lado e a boneca voou nos cabelos dela. E quando ela puxou, veio o estufo de cabelo na mão da boneca. Essa é a nossa Anabelle do Brasil. Muito bem. Aqui são indícios de feitiço na possessão. No processo de exorcismo, as pessoas podem expelir várias coisas que vai dar indício que ela recebeu um malefício, um feitiço. Você acredita em feitiço? Não. E quanto mais você acredita, mais você vai estar propenso a ser tocado pelo demônio. Tem pessoas que se eu disser assim, mulher, hoje eu estava numa oração e veio assim, um prato encruzilhado com o seu nome no meio, e pronto, eu vou mandar desfazer esse descarrego. E vai. Pronto. Ali é uma vítima do demônio que já está
no jeito que ele gosta, no jeito que ele quer. Isso aqui foi um caso nosso aqui em Quixadá, de uma jovem que depois do exorcismo, ela vomitou, saiu com vômito nas fezes, esses cravos. Tá? Comumente, esses objetos saem com uma goma espessa e quando sai da boca se materializa em vidro, em prego, em tufos de cabelo, em cordas, tá? Cai no chão e se materializa. Muitas vezes as pessoas, no momento da oração, se percebe uma movimentação na barriga, no estômago, muito sobressalente. É raro também, como também os olhos se enegrecer, ficarem pretos totalmente. Sai daquela pose de transe, para cima ou para baixo, e ficar totalmente brancos, mas no caso os olhos ficarem totalmente negros. Tá? E agora vamos parafrasear sobre os fatores contaminantes para que eu chegue a uma possessão que abre caminho para mim, que dê brecha para que o demônio haja sobre mim. Receber passes, superstições e amuletos. Para um pouquinho. Quem mais acredita em superstição e simpatia? O homem ou a mulher? A mulher. É muito difícil você encontrar um homem passando por possessão. É difícil. Tá? Eu já tive crianças, 12 anos, mas possessão mesmo, eu nunca vi por um homem. Os casos que o senhor já pegou aqui, Padre Davi, teve algum homem? Também não. Por quê? Porque as mulheres, às vezes, elas têm uma crença, né? Que eu vou fazer uma chupatinha para conseguir um namorado. E desde novinha ela começa a lidar com essas coisas. Eita, o horóscopo disse hoje que é para usar verde. Vai que dá certo, eu vou de verde. E aí você vai romper contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Olha, você entra em pecado mortal. Amar a Deus sobre todas. A partir do momento em que eu deixo, diga assim, Deus, fica aqui, você não guia minha vida não. Quem vai guiar minha vida agora é a cartomante, é a benzedeira, é o tarô, é a simpatia, é o horóscopo. Você está em estado de pecado mortal. Do jeito que o diabo show de bola. Vou oferecer meu oferenda a Iemanjá. Né? Vai que rola. Muito bem. Banho de descarrego. Basta só pegar um sal grosso e dizer, eu vou pelo menos tomar um banho de sal grosso. Vai. E quem já fez, corra, viu? Faço confessar. Fica a dica. Benzimentos, diácono, rezador, benzedeira, é de Deus? E aí? É ou não é? Quem já ouviu que o benzedor está rezando? O galhardo da velha chega, se torce. É uma grande porta para o mal. Tá? Criancinha recém-nascida, bota uma figazinha nela. Eu peguei meu sobrinho com uma olhinha vermelha na testa, eu olhei para minha cunhada e disse, o que foi isso aí? Não, porque você pode tirar. Pode tirar, não serve para nada. Para nada. Nada não. É superstição. É simpatia. Você quer ver outra coisa? Botar o peso no pescoço e dizer, estou protegido. Superstição. Superstição.
vai rezar. E quem protege é Deus, não é esse não. Não é amuleto? Não é amuleto. Melhor botar um Buda no pescoço ou uma pirâmide e sair. A crença é a mesma. Vocês estão entendendo o sincretismo? Todo mal olhado, veio virado, amarrações e demandas. Tudo mentira. E agora eu apresento para Davi o olhar do carinho, o olhar do amor. Só voltando aqui às contaminações, às vezes as pessoas dizem assim, que fulano tem um olhar negativo, toda vez que eu a vejo, eu sinto alguma coisa, ou acontece alguma coisa, ou eu fico doente, isso também é mentira? E eu pergunto, de onde vem esse dom? Eu vou pôr lá. Quem me deu esse dom de sentir a negatividade? Eu não sei. Será que eu não estou me sugestionando? Hoje não é um momento e nem um lugar para a gente tratar de sugestões, tá? Ou eu tratar que tudo isso aqui pode ser problema mental, esquizofrênico, tá? A minha função hoje aqui é tratar realmente da possessão, do processo, do fenômeno. Essas pessoas passaram realmente por isso. Foram conclusivas no discernimento, tá? Mas teremos outras falas lá na frente que vai trazer indícios, tá? Emocionais, que essas pessoas podem estar sugestionadas para isso, né? Esse é o olhar que nós recebemos do demônio no momento da oração, ou na oração do exorcismo, ou na oração de libertação. É um olhar de ódio extremo. É um olhar de ódio extremo. É como se esse demônio fosse um Rottweiler amarrado numa corrente de um palmo e você tomasse um osso dele. E ele está ali se acabando para me pegar. Ele está ali só esperando um momento. E esse é o olhar carinhoso que ele tem pela gente. A gente vai ter mais coisas. Águas energizadas nos centros espíritas. Sou católico, mas eu vou lá no espiritismo, que lá é muito bom. É uma paz lá. Amanhã vai falar sobre isso amanhã à noite, viu? Espiritismo. A maior mentira do demônio. A maior. Festas pagãs. Cosme e Damião. Quem já foi para a festa de Cosme e Damião? Estou falando da igreja não é a festa da paróquia não. É dos bombons, do Caruru, na Bahia. São Exus, são demônios que recebem o nome de santos. E aí é outra forma também de enganar as pessoas. E a manjar, vai lá. Comidas e bebidas consagradas, horóscopo, pirâmides, elefante e outros símbolos pagãos, leituras espíritas, outros sincretismos. Tem mais alguma coisa? Muito bem. O que seriam comidas e bebidas consagradas? Acarajé é uma comida consagrada a demônios. Especialmente aqueles acarajézinhos pequenininhos que ficam lá que ela não vende. Ali são os dos santos. Toda acarajé é consagrada ao demônio? É bom você não arriscar, eu mesmo como muito, mas eu abençoo. Tá? A pessoa tem ideia que é consagrada. Se ela abençoar. Tá, vamos lá. Quem lida com o Ministério de Cura e Libertação, ou um padre que é exorcista, ele tem que ter na sua vida um hábito de abençoar tudo que ele recebe. Tudo.
Porque ninguém sabe o influxo que foi colocado naquilo ali. Até no caso de uma jovem que a mãe do rapaz. E quem é que dá o dom de você colocar o influxo? Voltando àquela pergunta que você colocou. Quem é que dá o dom da pessoa reconhecer que é energia negativa? E quem é que dá o dom da pessoa colocar o influxo em alguma coisa para oferecer a alguém? Tá, vamos começar pelo aluno, tá bom? Quem deu o dom foi Deus. Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Esse é o dom. Se eu tenho um filho e eu amaldiçoo esse filho, essa maldição vai recair sobre ele. Se eu tenho um filho, eu digo, Deus me abençoe. Quando eu digo isso, não é o diabo que está abençoando o filho, é o pai. Mas eu digo que a igreja lhe abençoe, é a bênção da igreja. Então, quem dá o influxo somos nós. Quando eu chego para o demônio e digo, eu estou fazendo, eu vou costurar a boca do sapo, eu invento um bocado de fórmula. Não precisa. Vou no cemitério, eu vou atrás um pedaço do morto, eu vou pegar ele no cemitério. Tanto tem trabalho miserável, não precisa nada disso. O demônio só quer seu livre-arbítrio. Mais nada. O feitiço de morte é pior. O demônio é o mesmo. É o mesmo. E se o feitiço é enviado por uma figura de autoridade, ou se uma maldição é rogada por uma figura de autoridade, por exemplo, um padre de uma paróquia que pragueja um paroquiano, pode orar, vai pegar. A palavra tem poder. Uma senhora amaldiçoou um copo de leite para a nora dela, porque ela tinha somente um filho e ele ia se casar com essa mulher. Um café da manhã. Ela passou mal por anos, e num evento de cura e libertação, um padre descobriu que ela amaldiçoou o leite e trouxe danos a ela. E quando o padre fez a oração nela, para libertar da maldição, ela vomitou o leite. De anos. E se for uma maldição hereditária? Eu estou trazendo pontos que a gente já viu em outros momentos, em outras palestras. A gente já tratou desses temas, certo? Mas a sua primeira pergunta é a questão do dom. Poder de você saber quem é do bem ou é do mal. O poder de você levar o mal para a vida da outra pessoa através de um objeto. Quem deu essa força, essa pessoa? Deus. Você amaldiçoa. Eu posso pegar. Eu já quebrei uma imagem de resina de R$500 que estava amaldiçoada. A pessoa recebeu no casamento dela, da cunhada que era da Umbanda. E lá o Mara da oitava era pegando. Quem teve no simpósio passado, eu apresentei o caso. E entrou lá por causa de uma imagem de Nossa Senhora amaldiçoada. Ela fez o feitiço na imagem e entregou para ela. Tome, e ela levou para dentro de casa. E aí, mulher de oração, de missa diária, e o moído orando dentro de casa. Poder da palavra. Então, padre, mesmo se a pessoa esteja em estado de graça e recebeu um objeto com malefício, ela está sujeita a sofrer. Ela vai sofrer. Mesmo ela vai. Sim, ela vai. O demônio ele vai agir da sua forma extraordinária no ambiente ou na pessoa. Quando você está em estado de graça, ele não toca na pessoa, mas no ambiente ele vai fazer a festa. Já vimos isso aqui também. E como é que a gente faz para esse objeto? Eu quero saber como é que ele não vem carregado. Então, vocês vão procurar o lado da rei quando vocês receberam o objeto. Toda vez que eu vou bato lá e beijo, ele me remeteu para fora da igreja. É isso mesmo que eu tenho, assim, eu ganho um presente, aí eu já fico naquela, né? Menino, pelo amor de Deus, lá no simpósio falou que podia vir alguma coisa. O economista de Tianguá
que resina é cara, é muito bonita, é cavalo, e fizeram mesmo. Compraram a imagem para que ela não se desfizesse. Compraram a imagem para que ela não se desfizesse. E aí levaram para entrar um padre de luz, que ainda era padre da catedral lá da Sé. Ô padre, eu estou achando que joga no feitiço, tá certo? E eu queria que o senhor abençoasse. Ele, pode calar. O que é consagrado ao demônio não se consagra a Deus. Mas ele conhecia. Mas porque foi dito. A pessoa chegou lá e disse. Mas na loja não tem perigo não, né? Não. Como da loja? Cuidado. Lembra da comida que eu falei? Não. Eu não como nada sem abençoar. Eu já fui na casa. Pronto. Você pode abençoar. Eu posso abençoar minha comida? Eu posso. Pode sim. Existem bênçãos diferentes, tá? A bênção que eu e o Mário nós damos é a bênção que a igreja nos deu, facultado para nos dar. Então, quando eu digo assim, receba a bênção da igreja, eu abençoo, pronto. Como eu abençoo meu filho que Deus lhe abençoe. Quem está abençoando é o diabo ou o pai? O pai. Aí, isso. São coisas diferentes. Por exemplo, um objeto para ser abençoado à distância. As bênçãos são diferentes. O objeto tem que ser tocado. O tipo da bênção é diferente. Teologicamente falando, existe uma diferença. Que o Padre Oswaldo abençoou meu copo d'água. Não é uma bênção como se fosse dada ali na presença e tocasse no objeto. Tá certo? Ou seja, não tem o mesmo poder, digamos assim. Fosse assim, era bom demais pra gente. No caso, eu tenho uma menina que eu atendo mais em Tocantins, e aí eu digo, olha aqui, junta sal, água, e olha aí que eu vou abençoar e exorcizar. E aí o couro come. Nem faço. Então, quer dizer que uma garrafa que eu tenho de água benta lá em casa guardada, que o prejuízo mandou que eu botasse na frente, ela não está abençoada. Não pela bênção da igreja. Mas ela serve Ela recebeu a mesma bênção que você receberia do seu pai. Pronto, entenda dessa forma. É essa bênção. É uma bênção que não é a bênção da igreja. Entendam dessa forma, fica mais fácil. Eu queria só voltar tem coisas que contaminam, né? Não sei se... Tem gente que já está anotando no caderninho de quem está... Ô, meu Deus do céu, me acha que não vai mandar essa lista, não? Não tem essa... Nas redes sociais, né, gente? Não tem aquele joguinho, né? Seu nome significa, não sei o que você aperta lá, aí roda lá o negócio, aí aparece. Você já viu, né? Eu esqueci o nome dele. É um negócio assim que tem no Facebook. Isso também é contaminação. Isso é sincretismo. O que é que isso significa? Eu, quando dou valores que é criado pelo homem, é sincretismo. É invenção. É espiritualidade. Não é de Deus. Mais um outro caderno. Mesmo se você acreditar, mas você foi contaminado, porque jogou, você entrou no jogo, né? Entenda a contaminação como algo que vai abrir uma brecha. Se essa contaminação ela provoca um estado de pecado mortal, se você recebe um influxo demoníaco, você vai estar propensa a uma ação severa do inimigo. Confissão resolve tudo. Porra disso, vai riscando o caderninho. Não vai ter aqui confusão. A respeito da bênção final, do examismo. Tem aquele momento que o pai vai benzer os objetos. Certo. Então, se ele não fala... Ali é presencial. Pronto, mas se ele não fala, só na bênção final, eu posso erguer algum objeto desse objeto fica bento ou não? Existe fórmula, matéria e intenção. Tá? Para mim abençoar a água, eu tenho uma fórmula, eu tenho uma intenção de abençoar a água. A intenção final da missa é abençoar os fiéis para ir embora. Quando o padre diz, levantem suas chaves, aqui no santuário, vamos abençoar seus carros. A intenção dele é reta de abençoar os carros. E pela intercessão
do santo tal, que seja abençoado os carros, que seja abençoada a água, forma, matéria e intenção. Respondi? É porque eu conheço um padre que depois da bênção não veio trazer mais nada para a bênção, eu já dei a bênção. Se ele fez o kit dele de bênção, abençoou. Ele fala assim, gente, a bênção de vocês foi dada. A bênção final não faz a missa. Não veio de pagar. A bênção de vocês, da pessoa, não dos objetos. Da pessoa. Tá? A intenção dele e a intenção que tem na missa é abençoar os fiéis. Tá? Vai que rebola a bênção, pega ali, né? E volta. Diácono, tem uma bênção que ela abrange toda a humanidade, né? Que é a bênção Etiópia, né? Do Papa, quando ele abençoa uma vez. Meu filho, é o homem da cabecinha branca. Aí o que ele diz está voltando. Mas os demais pares que tentam fazer de certa forma isso, não é nada. Mas isso é facultado ao Papa. Ao Papa. É uma bênção, uma forma que foi feita para ele, para o uso dele. É próprio dele. Vamos lá. Vamos lá, ver já tem o que aí? Proteção. 10 minutos. Acabou. Não vai dar tempo. Daqui mais quantos você vai aí? Mais 50 aí? Posso passar o som? Assim. Aí, para aí. Já tem mais pronto. Proteção para os fenômenos demoníacos. Tá? Eu já estou passando pelos fenômenos demoníacos. Vexação, infestação, contaminação interna, externa, obsessão, tá? Possessão, exceto e sujeição. Aí diz, para a tentação, eu rezo o mandato, tá? Essa oração simples aqui. Em nome de Jesus, espírito de rancor, afasta-te. Pronto. Em nome de Jesus, espírito de rancor, afasta-te. Tá? Isso é para tentação. Para a influência interna, o demônio já na pessoa, ela passando por vexação, tá? Opressão, ou possessão, ou percebe possessão, oração de libertação. Para a possessão, exorcismo. Infestação da casa, o ambiente, exorcismo. Olha o padre aí, vocês arrastam o padre. Para a influência externa, o único remédio é o aumento do tempo de oração. Oração pessoal. Tem mais alguma coisa? O que é influência externa? É o demônio fora. Cadeia. Mas que para onde a pessoa for, os acontecimentos. Ele acompanha. O demônio está vinculado à pessoa. Se a pessoa está em estado de graça, o demônio vai agir. Tá? Externamente, por exemplo, na minha casa aconteceu um terço que estava no carro, minha esposa quando entrou, ele partiu o terço, ele estourou o terço. Foi uma ação externa, é um aviso dele fazendo, estou aqui, viu? Fique esperto. Mas quando eu encontro com ele, a madeira volta. E aí as causas das possessões, tá bom? Quais são? Pacto com o demônio. Eu chamo o demônio. Horóscopo, bezedeira, simpatia, aquele serviçozinho, amarração. Eu chamo, eu faço um pacto, eu me alio a ele. E a partir desse momento você rompe a amizade com Deus e você está à mercê do demônio. Ser vítima de feitiço ou malefícios. Assistir sessões a cultos satânicos ou rito de crenças ocultas. Tá? Como é o nome daquela igreja? De Jesus Cristo, Santo dos Últimos Dias? É uma seita demoníaca. É uma seita demoníaca equiparada ao espiritismo. Equiparada.
Vamos lá. Tem muita coisa oculta. A maçonaria tem muita coisa oculta, eles trazem muito essa questão demoníaca do bode, de tudo, para afastar e fazer medo. Mas o princípio da maçonaria não é de Deus. São homens unidos com um único propósito, tá? De conseguir prosperidade. Escutem bem, ó. A maçonaria, para você entrar, tem que ter dinheiro, você tem que ter poder, para que quando o outro precisar, consiga crescer, tá? Então é como se fosse uma teologia da prosperidade. E lá eles vão ter os graus deles, ter os estudos dele, porque lá aceita toda a crença, exceto os ateus. Deus é chamado de Gadu, grande arquiteto da humanidade. Eles tratam Deus com esse nome. Não tem Cristo, é Deus. Tá? E lá todas as denominações sentam na mesma mesa, em prol do homem, não de Deus. Então, comumente os maçons morrem por mortes trágicas, comumente tiram a própria vida. Isso é indício de quem lida com o demônio. Feiticeiros, médiuns, que têm uma grande parceria com o demônio, as suas mortes são brutais. E os judeus? Não vamos deixar os bichinhos. Vamos deixar os bichinhos, porque no dia que eles acreditaram que Jesus Cristo é Deus, aí Jesus Cristo vem. Está só faltando isso. Né? Então, se Deus deixou, é porque um dia eles vão se converter. Né, pai? Que uma criança tenha sido oferecida por sua mãe a Satanás, não só na magia negra, mas uma criança que é deitada no terreno de candomblé. Eu estou com um caso no Crato, que eu estou acompanhando, de uma senhora que foi deitada no terreno de candomblé com 8 anos de idade, e eu estava partilhando com o padre que a história dessa mulher até o povo chora. É uma sucessão de desastres terríveis na vida dessa mulher. Um inferno. De um homem até botou uma arma na cara dela, atirar 2 vezes e a arma não disparar. E ele pagou ela para ir embora, sumir, porque ele tinha que matar e não morreu. Para você entender, e a vida dela veio um caos, cada vez pior, cada vez pior. Né? Então, quando ela chegou para a gente na comunidade, nem batizada era. Quantos anos ela? 65. Esse é o padrinho dela. Né? A função do padrinho é ser pai e mãe na fé, né? O cara está dentro do padrinho, Deus vai ter presença e papel dele. Então, agora ela conseguiu o sacramento do batismo, da crisma, a primeira Eucaristia, e ela vai agora trabalhar a questão do matrimônio, que ela vive com um rapaz já há 7 anos, mas ela está sendo assediada por um demônio. Terrível. Mas é todo um passo para que se consiga a libertação. E por último, a maldição. É quando eu coloco algo numa pessoa, a palavra. Eu te amaldiçoo. Quando o óleo está no coração, quando ele é lançado, o demônio vai junto com a semente. E aqui os critérios que vão ter para fechar uma verdadeira possessão. Se faltar um item desse aqui, não fecha uma verdadeira possessão. Alguns exorcistas hoje tratam a falta de um desses quesitos como uma pré-possessão. Mas quando fecha, fala muitas palavras em uma língua desconhecida, não entender alguém que fale. Por exemplo, nosso padre aqui é poliglota, né? Ele pega um caso, aí quando você vê que está conversando alemão, italiano, com o demônio é muito bom respondendo. Pronto. Manifestar coisas distantes ou ocultas. Tá? Conhecimento do futuro, do oculto, de desastres. Mostrar forças superiores à idade ou à
as condições físicas. Tem que entender essa força. Uma pessoa, uma jovem magra, se você colocar ela no estado estéril, para 5 pessoas segurar, não consegue. Quando se fala realmente de uma força descomunal, é dessa pessoa lançar só o braço e lançar a pessoa fora. E por último, a aversão ao sagrado. Muito bem. Então aqui eu trago um elenco, tá, de causas principais de obstáculos para a libertação dos influxos demoníacos. A pessoa está possessa ou passando, tocada pelo demônio, e por mais oração que seja feita, não consegue libertar. Então a gente vai ter aqui pecados graves não confessados ou mal confessados. Por exemplo, a gente vai ter o aborto. Tá? Não vou tratar outros aspectos, né? A gente também vai ter a falta de perdão. Também. A gente vai ter participação nas práticas ocultas ou sessões espíritas. A pessoa não se desvincula disso, continua com as práticas. Ou usar até em casa, no carro, objeto de superstição. Por exemplo, chifres, amuletos, olhos contra o mal olhados, incenso, ferraduras, pé de coelho, trevo de 4 folhas, figas, patuás. Quem tiver isso em casa, dê fim, por favor. Porque senão depois vai ter que falar com o padre da Bíblia. Então, não destruir todos esses objetos. Comumente, as pessoas que eu acompanho, eu vou na casa dela. Aí, o que eu vou fazer? Minha feira, meu supermercado, né? O que eu vou encontrando na frente que não condiz com a fé é o arrastão no carrinho e toca o fogo em tudo. É a primeira condição. Tá? Utilizar falsas orações. Olha que interessante. Ou ter práticas supersticiosas sugeridas por pessoas de dúbia moralidade. Quantos falsos profetas aparecem inventando modinhas, devoções que não tem pé nem cabeça? E a gente pega e ó, pá, é lindo. Eita, uma coisa nova, está precisando. Ela está cansada desse texto. Para mim, isso é uma posição minha, do diabo. Não existe outro texto. O texto é um só. É um só. O texto é mariano. O texto é de Maria. E aí vai ter o texto do Padre Cícero, texto de São Miguel, texto não sei o que. E vai nos afastando cada vez mais da figura de Maria. Tá? Habitar com pessoas ou familiares profundamente ateus ou que blasfemam. Estou terminando. Falta de uma vida autêntica cristã, não observância dos mandamentos, das práticas religiosas, a serem seguidas com orações diárias, missa ao menos aos domingos e dias de preceito, santo rosário, leitura diária da palavra de Deus, ou ter relações sexuais fora do matrimônio, drogas, ou tatuagem, que aí é outro assunto para um outro dia. Tá? Isso interfere. Quando a gente tem uma pessoa no processo de libertação, a primeira coisa a se fazer é aproximar ela de Deus. Ela tem que estar em estado de graça. Confissão, se puder, e se não puder, a gente tem que orientar caso a caso, tá? Confissão, missa, tá? E quando a pessoa ela existe, ela tem outras verdades, por exemplo, o espiritismo, quando é muito forte, a gente tem que fazer uma doutrinação com ela, tá? A gente vai ter que estar ali doutrinando essa pessoa com a Bíblia, explicando a ela que a necromancia é condenada por Deus. O necromante é quem fala com os mortos, que na realidade não tem mortos, todos são demônios. Todos. Quem morre, não morre. Essa história de que sou louco, com o pai, com a mãe, com você. Não, tranquilo. A cabeça da gente
O inconsciente ele é livre para produzir o que ele quiser. Você só sonha com o rosto de uma pessoa que você conhece. Você nunca vai sonhar com o rosto que você não conhece. O seu inconsciente ele só consegue produzir, tá, um sonho com figuras que você conhece. Então é natural você sonhar com seu pai, com sua mãe, com quem já se foi. Tá? Vai depender do dia, se for um dia que passou, foi um aniversário, uma data importante, que marcou, certeza você, no seu inconsciente à noite, você produzir esses sonhos. Tá certo? Vou abrir 10 minutinhos para as perguntas, tá? Pode ser? Vamos lá, um de cada vez. Por exemplo, nós viajamos aí, várias igrejas tinham aqueles incensos do anjo. Aqueles incensos também não pode de jeito nenhum ter. É incenso mesmo, que é na caixinhazinha que vem vários, entendeu? Para você acender em casa. E tem nas igrejas católicas, que eu vi várias igrejas. Nas lojas. É incenso de pauzinho? É. Corra disso. Eu não comprava de jeito nenhum. Não compra. Aí eu digo, vale, você ia tudo cheio. Eu gosto de fazer assim, para que diabos anjo tem incenso? Começa daí. Para quê? Isso é prática de sincretismo. Tá? Isso é prática de sincretismo. Para que é que anjo quer incenso? Então que tem que ser revisto todas as lojas de igreja que estão dentro das igrejas católicas. Os padres têm que começar a catequizar seus fiéis. É isso aí. E o incensário na igreja, aquele incensário. Aí a gente vai incensar o santo dos santos. Aí é uma prática religiosa. O incenso bento ele pode ser utilizado para exorcismo. E a gente sabe que o incenso na igreja aceso, o demônio corre. Um incenso não é do incenso de pauzinho, é o incenso da resina, tá? Que é feito. Que o padre abençoa, que o diabo abençoa, que o bispo abençoa. Esse é católico. Ele vai ser utilizado no turíbulo dentro de uma liturgia católica. É próprio para aquilo. Tá? Isso vai remeter ao Antigo Testamento. Aí o que é que acontece? Nós católicos vamos para dentro da igreja, assim que acaba a igreja tem a lojinha do lado vendendo um monte. Aí quem não é e quem não tem, assim, o presente de Deus de fazer um simpósio desse, leva para a sua casa. Né? Mas não tem então, dentro de casa, nem tem incenso possível, porque até na loja de Aparecida, né, tem aquele incensário. Tem a intenção. Preste atenção, ó. Aqueles pauzinhos. Aqueles pauzinhos. A intenção dele é sincretismo. Tá? Quem é no sincretismo que vê esse pauzinho na igreja de ninguém? Agora eu vou usar mesmo, porque agora eu achei na igreja. Vocês já leram o que está escrito naquelas caixas? Pois um dia pai leio. Esses pauzinhos que estão na igreja. Leia lá de onde vem. Quem é que produz isso aí? O mesmo que produz o incenso para o bolo, para não sei o que, é o mesmo que está fazendo esse incenso que vocês consomem. O do pauzinho. E o outro, porque eu já vi na nossa a igreja. Pronto. Mas é para você fazer em casa. Isso. Aí, pronto, quem você puder. Ó, o granular você vai ter de branco, rosa, preto, aquele marronzinho cor de mel. Esses são utilizados na igreja. Usem. E vocês podem até pedir para o Pai abençoar. Pai, abençoa aqui esse incenso. Ele vai abençoar. Pronto. Tranquilo. Mas, todavia, entretanto, qual o intuito de vocês utilizarem esse incenso? É perfumar? Usa um odorizador de ar. Não vamos livrar das energias negativas. É sincretismo. Preste atenção. Às vezes eu pego alguma coisa e a forma de utilizar é onde eu me ferro. É o pensamento. Tiago, às vezes, nessa questão aí de se encontrar as coisas na igreja,
às vezes o padre nem sabe que tem essas coisas para vender na igreja. É o administrador da lojinha, que também não tem conhecimento, que acha que é bacana. Não, às vezes é o lutador, o cara da lojinha é o cara do lutador. E às vezes até orientar a pessoa que está vendendo. Ó, isso aqui não faz parte da nossa fé, a nossa doutrina. Não orienta que se utilize isso. Repasse para o padre, repasse para o responsável. Eu uso incenso. Isso aí. Tá, mas eu uso, vocês não vão querer. Não, aí eu vi quando eu entrei, cada santuário que eu entrei lá estava um incenso, mas como é que pode? Então vamos lá. Mais alguma pergunta mais objetiva voltada ao tema que foi proposto hoje? Teria mais alguma dúvida? Eu gostaria mais, o tempo já, eu gostaria que aprofundasse a questão da possessão angelical. Queria saber, porque foi exatamente o que não foi. É um anjo que as pessoas que passam, que vivem a possessão, elas vivem entre o mundo espiritual e o nosso mundo, tá? Elas vão ter várias visões, elas vão sentir presenças. E em casos raríssimos, Deus pode permitir que um anjo venha, através daquela pessoa, que estava com a possessão. Isso, e fale. É isso aí. É uma espécie de libertação, é um estágio. Não, ela volta para a possessão, é um anjo que vem dar um recado, através da possessão. Mas não liberta. Não liberta. Não liberta. Ele dá um recado. Para falar com o exorcista, Ou quem está acompanhando a oração, exatamente. Para dar uma instrução. Para dar uma instrução. Sim. Vencer luz. Vencer luz. E aí onde a gente distingue, né? Da mensagem. A mensagem que é dada, você vai rezar e meditar e você vai perceber se não é uma enganação do demônio ou se é uma ação de Deus. E o semblante também muda. Muda. O que mais? Se ele tem que orar, muda, né? É bom. Deve ser mais do que verdade, né? Bom, você automaticamente, quando recebe a provisão, recebe todo o inferno como seu inimigo, só. Um terço dos anjos ficaram no céu. Dos pequenininhos, os café com leite, até os masterclass. Muito bem, gente? Pronto, bem. Pois aqui eu encerro a minha fala, vou passar a palavra para o padre, né, para ele fazer as orientações e pontuações dele. O encerramento, né? Então, em primeiro lugar, obrigado também ao Diácono Christian por esta exposição. É um tema muito grande, com certeza em uma hora um pouquinho mais, não se pode expor também toda esta temática, porque é um mundo que se abre, né? Realmente é muito grande, né? Nesta ação. Vai trazer outras pontuações, né? Vai fugir um pouco. Sim, exatamente. Mas agradeço e queremos agora concluir através também de um pequeno canto, uma oração, depois vou dar também uma bênção ao final. E aviso amanhã, dá na programação a missa pela manhã, mas não vai ter, porque quando eu fiz a programação, depois tem a missa também à noite, aí não tirei aquela missa pela manhã, mas parece riscado, né? Na programação. Se alguém gostaria depois de ter uma missa, meio-dia também eu vou celebrar no santuário, que tem uma missa que vão chegar também às romarias, mas tem a missa da vigília, e ela já vai ser às 8h30 da noite. Então vamos fazer o canto de conclusão, podemos ficar de pé, agradecemos ao Senhor Que a gente possa sim também agora, a partir desse momento, já louvar e agradecer a Deus. E eu quero convidar a cada um para que a gente possa colocar já nas mãos de Deus as próximas palestras, a vida dos próximos pregadores, tudo que vai ser dito, tudo que vai ser ensinado, a nossa estadia aqui durante esses dias, a acolhida
nós possamos louvar e bendizer a Deus, agradecer nesse momento, que a gente possa dizer um pouco com nossas palavras: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, por nós termos chegado aqui em paz. Nós queremos, Senhor, te louvar, porque sabemos que tudo vai correr bem, o nosso retorno também. Bendito seja, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar assim. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver essa nossa, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver essa nossa. Do nosso anjo da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, durmam bem, durmam logo, porque amanhã é bem intenso. Né? Vai ter 5 palestras amanhã, né? A vigília, então nós temos muita coisa ainda que nos espera amanhã. Boa noite e até amanhã.